Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula do segundo módulo de matemática. Nessa videoaula apresentarei para vocês algumas informações sobre o gráfico de uma função afim e como construí-lo. Antes de vermos as técnicas de construção do gráfico de uma função, a gente precisa compreender o que significa o termo raiz ou zero de uma função. Então a gente chama de raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau um número x, tal que ao substituir esse x na função afim, que tem essa característica, de a vezes x mais b com a diferente de zero, o resultado seja igual a zero. Então esse número é que a gente vai chamar de raiz ou de zero da função afim. Observem que dessa igualdade que eu escrevi aqui por último, a gente pode escrever então a seguinte equação: a vezes x mais b igual a zero, uma vez que f de x equivale a essa expressão. Então aqui, se eu isolar a minha variável x, eu vou obter ao final uma expressão que nos permite calcular qual é a raiz ou zero dessa função. Então aqui, isolando a minha variável x, a gente vai ter primeiramente a vezes x igual a menos b, e por fim, x vai ser igual a menos b sobre a. Observem, pessoal, que isso quer dizer que a raiz da função, ou dessa função afim, é dada pelo valor menos b sobre a. Além disso, essa situação permite-nos escrever que o ponto P de coordenadas menos b sobre a e zero, ele representa, então, a raiz dessa função afim. Uma vez que, como a gente pode observar aqui, e que a gente já falou anteriormente, a abscissa desse ponto é menos b sobre a, e a ordenada vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando eu substituir esse valor na minha função afim, o resultado tem que ser igual a zero, como a gente estipulou aqui inicialmente. Então, por isso que o ponto P terá essas coordenadas. Agora, uma observação. Esse ponto P, ele pertence ao eixo das abscissas, já que a ordenada dele é nula. Então, ao representar o gráfico dessa função afim no plano cartesiano, a gente pode interpretar este ponto como sendo a interseção da reta com o eixo x. Além disso, pessoal, cabe ressaltar aqui que vocês não precisam gravar essa fórmula para encontrar a raiz da função afim. Uma vez que, como vocês viram aqui, para a gente obter esse valor, basta a gente igualar a função que a gente possui a zero e resolver essa equação para encontrar o valor de x. Vamos ver então aqui agora alguns exemplos para ilustrar essa situação. Então aqui nós temos determinar a raiz das funções do primeiro grau a seguir. Na alternativa A a gente tem a função f de x igual a 2x menos 10 e na letra B a gente tem a função 5x sobre 3 menos 20. Então, bora calcular aqui primeiramente a raiz da função da alternativa A. Nós temos essa função, e como foi dito anteriormente, para encontrar a raiz dessa função, a gente vai apenas igualar essa expressão a zero e resolver essa equação. Então aqui nós teremos 2x é igual a mais 10, porque aqui está negativo, vem para cá positivo, e por fim, x é igual a 10 sobre 2, que resulta em 5. Então a raiz dessa minha função é 5. E a gente ainda tem que o ponto que representa a raiz dessa função no nosso plano cartesiano vai ser dado pelas coordenadas 5 e 0. Na alternativa B, nós temos a função f de x, que é igual a 5x sobre 3 menos 20. E como foi feito anteriormente, nós vamos também igualar a zero. Nós teremos então aqui 5x sobre 3 igual a mais 20, porque aqui está negativo, vai para lá positivo. E aqui a gente pode observar que para resolver essa igualdade aqui, basta a gente multiplicar em cruz aqui, observando que abaixo do 20 tem 1. Então 5x vezes 1 dá 5x, 3 vezes 20 dá 60, então x vai ser igual a 60 sobre 5, que resulta então em x igual a 12. Isso quer dizer, então, que essa função ela tem o ponto de coordenadas 12 e 0, que representa a raiz dessa função.
Bom, outro conceito muito importante que a gente precisa estudar é o significado de coeficiente linear. Para compreender esse significado, a gente vai resolver o seguinte problema. O que aconteceria se na função f de x igual a x mais b, o meu x fosse igual a zero? Então, é uma situação simples. Aqui no caso, ele está solicitando que a gente substitua o nosso x por zero e encontre uma expressão resultante. Então, nós vamos ter que isso é igual a a vezes x, que no caso é zero, mais b. Então, isso aqui significa que f de zero é igual a b, né? Uma vez que a vezes zero vai dar zero e zero mais b resulta no b. Bom, observe que o problema aqui ele nos pergunta sobre a imagem da função quando x for igual a zero. Dessa forma, ao substituir esse valor na função, a gente obteve esse resultado igual a b. Isso ainda nos permite escrever que existe um ponto de coordenadas, que eu vou chamar aqui de ponto P, de coordenadas 0 e b. Né? Agora, observe que com base nessas coordenadas desse ponto, ele vai pertencer ao eixo das ordenadas, porque o seu x é zero e o b, né, que no caso aqui é o y desse ponto, vai ser um valor diferente, ou pode ser também igual a zero. Ele vai representar aqui para nós, né, no contexto da função afim, o ponto de interseção da reta da função, né, com o eixo y. Assim, esse coeficiente linear é justamente a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Observem ainda, pessoal, que para determinar, né, esse coeficiente linear, a gente não precisa realizar nenhuma operação, pois basta a gente observar na função que for dada qual é o valor do coeficiente b, que ele, nesse caso, vai representar, então, a ordenada do ponto que toca o eixo y. Então, bora ver nos exemplos a seguir como é que a gente faz para determinar o coeficiente linear de uma função. Bom, aqui nestes exemplos nós temos três funções, que a gente vai encontrar então aqui qual é o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, e para isso a gente precisa determinar qual é o coeficiente linear de cada uma dessas funções. Bom, na alternativa A a gente tem aqui então que o nosso b é igual a menos 10, e aí como eu falei anteriormente, a gente não precisa calcular nada aqui para determinar esse ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Basta simplesmente a gente assinalar quem é o b dessa função e observar que o ponto que pertence às ordenadas ele tem a abscissa igual a zero e a ordenada igual ao valor de b dessa função. Então esse é o ponto de interseção da reta dessa função com o eixo das ordenadas. Da mesma forma que na alternativa B, a gente vai ter o seguinte, o b aqui é 3, né? Então o ponto que tem interseção da reta com o eixo das ordenadas será dado pelas coordenadas 0 e 3. Aqui na alternativa C a gente não tem a função, mas tem um gráfico dela. E observem que aqui no gráfico, né, nós temos este ponto, que é justamente a interseção da reta com o eixo y. Observem que essa interseção se dá no valor de y igual a 3. Então, isso quer dizer que o b dessa função também é 3, e que, portanto, esse ponto de interseção com o eixo das ordenadas é dado pelas coordenadas 0 e 3. Bom, pessoal, esses dois conceitos apresentados até aqui, o zero, a raiz da função, e o seu coeficiente linear, eles são muito importantes para a gente construir o gráfico dessa função. Vamos ver a seguir como isso pode ser realizado. No caso das funções afim do tipo f de x igual a x mais b, precisamos determinar primeiramente a raiz ou zero da função e em seguida o ponto que tem as coordenadas menos b sobre a e zero, que pertence ao eixo x. Observem que esse menos b sobre a é justamente a expressão que a gente obteve anteriormente para a raiz da função, mas como eu falei lá anteriormente, vocês não precisam decorar essa fórmula, porque esse menos b sobre a, você encontra este valor a partir da igualdade da função a zero. Bom, esse então vai ser o nosso primeiro ponto a ser marcado no nosso plano cartesiano. Em seguida, a gente vai então determinar a interseção com o eixo y através do coeficiente linear. Como eu disse também aqui anteriormente, esse ponto ele vai ter as coordenadas 0 e b.
onde b é justamente o coeficiente linear da nossa função afim. Então, através desses dois pontos, a gente vai traçar uma reta que vai determinar então o gráfico dessa função afim. Bora ver alguns exemplos para ilustrar essa construção do gráfico da função afim. Neste exemplo aqui, nós temos f de x igual a 2x mais 8 e a gente pretende construir o gráfico dessa função. Então, como dito anteriormente, primeiro nós vamos determinar a raiz dessa função para a gente localizar aqui no caso um ponto que pertence ao eixo x. Então, olha só, basta apenas você pegar a lei da função, que é 2x mais 8, e igualar a zero para encontrar essa raiz. Então, aqui nós vamos ter 2x igual a menos 8, né? E, por fim, x vai ser igual a menos 8 dividido por 2, que vai ser igual a menos 4. Então, nós temos um ponto que pertence ao eixo x, que tem as coordenadas menos 4 e 0. O que a gente vai fazer, então, aqui? Aqui no nosso plano cartesiano, onde nós temos o x igual a menos 4, eu vou localizar esse ponto aqui e vou chamar ele, no caso aqui, de ponto A. Bom, agora, o segundo processo que a gente vai realizar aqui é determinar qual é o ponto de interseção com o eixo y. E para a gente determinar esse ponto, basta observar qual é o valor de b da nossa função, que nesse caso é 8. Então, a gente vai ter um ponto que terá as coordenadas, que vai ser 0 de x e o nosso valor de b, que é o 8 aqui no caso. Então, para a gente poder representar esse ponto, né, nós vamos, aqui no nosso plano cartesiano, localizar o valor de y igual a 8 e vamos marcar esse ponto aqui, que ele é chamado de ponto B. Como eu já tenho esses dois pontos, basta apenas agora a gente construir uma reta que passa por eles dois. Então, essa reta aqui é o gráfico dessa nossa função f de x igual a 2x mais 8. Outro exemplo, nós temos aqui que construir também um gráfico da função menos 3x menos 6. Então, como a gente fez anteriormente, primeiro nós vamos achar o zero dessa função, vamos pegar então a expressão que é menos 3x menos 6 e igualaremos a zero. Então, aqui ao resolver essa equação, a gente vai ter menos 3x igual a mais 6. Por fim, a gente vai multiplicar então essa nossa equação aqui por menos 1, né? Porque o nosso x está negativo. Então, passaremos a ter mais 3x, que é igual a menos 6. Por fim, a gente vai isolar o nosso x aqui, então vai ficar menos 6 dividido por 3, que resulta então em menos 2. Dessa forma, o ponto aqui de interseção com o eixo x tem as coordenadas menos 2 e 0. Em seguida, a gente tem também que determinar o ponto de interseção com o eixo y. E como a gente já falou anteriormente, esse valor se dá no b, né, da função, que no caso é menos 6, e aí a gente consegue construir o ponto de coordenadas 0 e menos 6. Então, aqui no nosso gráfico, a gente vai ter que localizar esses dois pontos para depois traçar a reta. Bom, o primeiro ponto é o ponto de interseção com o eixo x, então ele se dá no valor de menos 2 e 0, ou seja, no valor de x igual a menos 2 aqui. Em seguida, a gente tem que localizar o outro ponto, que é o ponto de coordenadas 0 e menos 6. Então, aqui a gente vai ter este ponto aqui, abaixo do eixo x, que é o ponto de interseção de coordenadas, na verdade, 0 e menos 6. Agora, traçando a reta então que passa por esses dois pontos, a gente vai ter essa reta aqui que tem esse comportamento. E esse então vai ser o gráfico da nossa função aqui, menos 3x menos 6. Agora a gente vai ver como que se faz para construir o gráfico da função linear, que é a função f de x igual a vezes x. Essa função, como a gente já viu anteriormente, ela tem um b igual a 0, né? Uma vez que não tem representado aqui na nossa lei da função. Mas a gente primeiramente deve ressaltar que
Esse gráfico ele sempre vai passar pela origem do plano cartesiano. Mas você deve estar se perguntando, né, por que isso acontece? Bom, isso vai acontecer porque tanto a raiz dessa função quanto o coeficiente linear dessa função são iguais a zero. Observem que aqui o zero dessa função vai ser o seguinte, ó, a vezes x é igual a zero, e ao isolar aqui o nosso x, a gente vai ter x igual a zero dividido por a, que resulta então em x igual a zero. Por sua vez, essa raiz ela vai determinar então um ponto de coordenadas 0 e 0, uma vez que o x é zero e a ordenada também é zero. E como a gente já falou ali anteriormente também, do fato de que o b, né, o coeficiente linear, ser igual a zero, isso vai implicar também que o ponto de interseção com o eixo y vai se dar no ponto de coordenadas 0 de x e 0 porque é o valor de b da nossa função. Então isso vai fazer com que os dois pontos que a gente determinava anteriormente, né, que é a interseção com o eixo x e a interseção com o eixo y, vai ocorrer no mesmo ponto que é a origem do plano cartesiano. Então, como já sabemos que o gráfico dessa função sempre passa pela origem do nosso plano cartesiano, basta então a gente determinar um outro ponto qualquer que pertença a essa função. E para realizar isso, você vai escolher qualquer valor para x e encontrar a sua imagem na função. Bora ver como é que isso poderia ser feito na prática. Neste exemplo, nós temos a função f de x igual a 2 vezes x. Observem que ela é uma função linear, uma vez que o valor de a é igual a 2 e que b para essa função é zero. Nós já sabemos que essa função ela tem um ponto, né, que é a origem do plano cartesiano, então a gente precisa agora determinar um outro ponto. Eu vou estipular aqui um valor para x, e aí encontrar a sua imagem através da função. Esse valor aqui pode ser qualquer um, positivo, negativo, do jeito que você quiser. Por exemplo, vamos supor que x seja igual a 1. Então, a imagem desse valor vai ser f de 1 igual a 2 vezes 1, que resulta em 2. Isso quer dizer, então, que eu vou obter um ponto aqui de coordenadas 1 e 2. E aí agora a gente vai representar então esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. Primeiro, então, nós vamos representar o ponto que é a origem do nosso plano cartesiano, que é o que pertence a toda função linear, e em seguida eu vou representar o ponto de coordenadas 1 de x e 2 de y. Então ele vai estar aqui nessa região, né, onde a projeção dele se dá no 1 de x e no 2 do y. Agora, como a gente já tem esses dois pontos, nós vamos traçar então uma reta que passa por eles. Então, como eu disse anteriormente, né, o gráfico dessa função ela passa na origem do nosso plano cartesiano. Neste exemplo, nós temos que construir o gráfico da função f de x igual a menos x. O processo vai ser o mesmo. A gente já sabe que essa função ela tem um ponto que está na origem do plano cartesiano, basta a gente agora determinar outro ponto. Por exemplo, eu poderia pegar um número negativo aqui agora, igual a menos 2. Então, ao substituir esse menos 2 na função, a gente vai obter o seguinte, ó, f de menos 2 é igual a menos o valor de x, que é menos 2. Vamos colocar entre parênteses, porque vai multiplicar os sinais aqui. Então, menos com menos vai resultar em mais 2. Então, eu vou ter um ponto, que a gente já sabe que é a origem do plano cartesiano, que pertence a essa função, e o outro ponto ele tem as coordenadas menos 2 de x e 2 de y. Então, ele vai ser esse ponto aqui no segundo quadrante. Agora, vamos só traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então, essa é a reta que representa o gráfico da nossa função. A única diferença aqui é que agora essa reta ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante, enquanto que naquele outro caso ela passava no terceiro e no primeiro quadrante. Vejamos então agora como é que se faz para construir o gráfico da função constante. Embora ela não seja uma função afim, o seu gráfico também é uma reta, só que ela é sempre paralela ao eixo x. E sempre vai intersectar o eixo y, ou eixo das ordenadas, no ponto de coordenadas 0 e b, que é justamente o termo constante da nossa função. Isso se deve ao fato de que para quaisquer valores que a gente atribui a x, sempre a gente vai ter a mesma imagem através da função. Por exemplo, se eu falar que o meu x vale 2, então a imagem para ele nessa função vai ser b também. Se o meu x for igual a 0, a imagem dele vai ser b.
Não vou fazer nenhuma operação aqui. Se meu x for igual a menos 2, também da mesma forma. A imagem sempre vai ser b. Então, aí, nesse caso, a gente pode observar então, que todos esses pontos estarão sobre uma mesma linha reta e que passa pela ordenada igual a b. Bora ver alguns exemplos para ilustrar a construção do gráfico de uma função constante. Então, nós temos aqui, que construir o gráfico da função f de x igual a 3. Eu coloquei essa tabela aqui, mas apenas para ilustrar que a imagem dessa função ela vai ser sempre igual a 3, independentemente do valor de x que você atribuir nessa função. Nos exercícios que vocês vão precisar resolver, não é preciso construir essa tabela. Observem, então, que a imagem dessa função para alguns valores de x aqui sempre vai ser a mesma. Olha só, se meu x for menos 2, o meu y, ou a nossa imagem, vai ser igual a 3. Se meu x for igual a raiz de 2, por exemplo, então a imagem dele também vai ser igual a 3. Se meu x for igual a 0, então f de 0 também é igual a 3. Se meu x for igual a 1, o f de 1 também vai ser igual a 3. E aí, nesse caso, todos esses pontos eles estão alinhados porque a imagem deles serão a mesma. Então, aí, para construir o gráfico dessa função, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos localizar a ordenada dada por esse valor aqui no nosso eixo y. Vamos marcar esse ponto aqui no nosso eixo y. E, em seguida, nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo x e que passa pelo ponto A. Então, essa reta aqui é justamente o gráfico dessa função constante f de x igual a 3. Neste exemplo, a gente não precisa fazer novamente aquela tabela. Basta a gente observar qual é o termo constante aqui da nossa função, localizar ele aqui no nosso gráfico, no nosso plano cartesiano, Então, esse ponto aqui é justamente o ponto que tem a ordenada igual a menos 2, e agora a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo x e que passa nesse ponto. Então, essa reta aqui é o gráfico dessa função. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para discutir aqui nessa videoaula. Segue, então, agora os exercícios referentes ao que eu discuti aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa página no Classroom. Então, bons estudos e até a próxima videoaula.